Fala pessoal, muito bom dia a todos. Aqui quem fala é o Whindersson Suzano, sou analista de investimentos aqui na Valorama e vamos dar início ao nosso 10 minutos de economia aqui no canal do Valorama. Roda a vinheta. Fala pessoal, mercados animados por aqui, Bovespa subindo aí, mais um dia de alta, né? Subindo cerca de 0,99%, praticamente 1% de alta. O dólar despencando aí no dia de hoje, né? Tivemos também um otimismo por parte lá das bolsas europeias. Estados Unidos amanheceu aí em torno do terreno negativo. Vamos lá dar um giro nas bolsas para saber como é que estão aqui os mercados, né? Pedir para compartilhar a tela, por favor. Temos aqui aquele nosso mapa mundial aí dos mercados, né? Como eu disse anteriormente aí, Brasil segue positivo aí, aqui está desatualizado, está em torno de 0,19%, mas já estamos aí na casa do 0,99, 1% de alta praticamente, né? Daqui a pouco a gente vai para o Profit, ele vai estar mais atualizado, né? Aqui nos Estados Unidos tivemos aí, a bolsa abriu recentemente aí, mas não está oscilando tanto assim, tá bem aí, bem estável até o momento, né? Não tá tendo grandes oscilações assim, né? As bolsas europeias, algumas subiram, outras ficaram aqui no terreno negativo, né? Então, basicamente, o humor aí nas bolsas mundiais seguem um pouco mais pessimista, mas aqui no Brasil a gente segue positivo no dia de hoje, tá? Nosso índice de medo de ganância, né? A gente tem aí, por exemplo, no nível 35, ontem estava no nível 36, então tivemos uma queda aí comparado ao dia de ontem, né? Então não tivemos muita diferença, muita oscilação aí nesse caso, tá? Comparado ao dia de ontem, tá bom? Vamos ao calendário econômico. Tivemos aí, vamos ter na verdade daqui a pouquinho a confiança do consumidor, né, lá nos Estados Unidos, dados aí que realmente geralmente traz um pouco uma volatilidade para os mercados. Se a gente for observar aí aquele script que a gente sempre coloca aqui, né, pessoal? Quem não sabe, quem não conhece um pouco essa notícia, não sabe o impacto dela na economia, o próprio Invest ele disponibiliza aqui para a gente, tá? Então quem quer saber mais sobre esses dados aqui de confiança do consumidor, entre outros dados, você pode clicar aqui que ele automaticamente dá um breve resumo, né? Então, confiança do consumidor, mede o nível de confiança dos consumidores na atividade econômica, tá? Então, é um indicador importante, pois pode prever os gastos do consumidor, que é uma parte importante na sua atividade econômica total, tá? Então, por exemplo, quanto maior está a confiança do consumidor, como o próprio nome já diz, maior ali a sua atividade econômica está sendo aquecida, né? Então, é um indicador aí, é um balizador, na verdade, para saber como estão a questão dos gastos, né? Uma vez que você tem muito gasto e sua economia está aquecida, está muito aquecida, a atividade, a confiança do consumidor vai estar alta, tá bom? O mesmo vale ao contrário, caso o consumidor está preocupado ali, os preços estão caros, então ele está precisando segurar um pouco mais de dinheiro, a sua confiança do consumidor ela abaixa, tá bom? E esses dados nos Estados Unidos são dados muito relevantes, porque eles conseguem nos informar aí como está a confiança desses consumidores na maior potência mundial, né? Então a gente vê aí, por exemplo, o maior país do mundo praticamente. Se a gente saber como está a economia lá, a gente pode ter uma noção assim de um parâmetro para saber se realmente a economia está boa, a economia mundial está boa ou não, tá bom? Então, por exemplo, a confiança do consumidor vem diminuindo bastante aqui em torno aqui da pandemia, né, lá em 2022. Chegou a também diminuir em torno aqui, 2020, peço perdão, tá? Pandemia lá em 2020. Depois chegou a cair um pouco mais aí em meados aqui de 2022, mas depois tivemos aí um aumento, né? Logo depois, nos últimos dados divulgados, tivemos aí duas quedas seguidas, né? Então a gente vê, por exemplo, a confiança do consumidor diminuindo aí, né? A partir do momento aí que a gente tem a preocupação com a inflação. De acordo com a taxa de juros foi subindo, né? Aí a gente pode ver aí se a taxa de juros realmente subir aí, né? Isso com certeza deve cair um pouco mais aí a sua inflação, porque os juros altos diminui aí esses gastos, esse consumo por parte dos consumidores, tá bom? Então vamos ficar de olho nisso aí. Os juros altos geralmente esse consumo, a confiança do consumidor é um indicador que tende a cair com o intuito de contrair a economia e eliminar, na verdade, eliminar é impossível, né? Mas diminuir a inflação aí, que realmente incomoda bastante, está incomodando bastante os bancos centrais mundiais, tá bom? Então, só para resumir, é um indicador aí que mede a confiança econômica, né? E como a gente está num cenário de aumento de taxa de juros lá nos Estados Unidos,
a gente vê aí, por exemplo, esse indicador diminuindo desde lá de dezembro, né? Dezembro ele aumentou, mas, por exemplo, se a gente for observar aqui lá em janeiro e fevereiro, tivemos uma queda aí desses dados da confiança do consumidor, justamente aí por causa do aumento da taxa de juros, tá? Bom, então vamos ter apenas esses dados econômicos aqui, tá, pessoal? Não tivemos. Vamos ter apenas isso aí no dia de hoje, tá? De relevante. Uma semaninha aí que até o momento não está apresentando aí muitos dados econômicos. Geralmente as últimas semanas, os últimos dias do mês aí, geralmente são um pouco mais fracos. E quando começa o mês seguinte, aí sim a gente tem mais notícias que impactam o mercado, tá bom? Então, basicamente, esses são os dados econômicos, tá? Um dado importante que a gente queria trazer aqui para vocês também é a ação da Hapvida, está saltando mais de 15% aí na abertura do pregão, com injeção de liquidez, né, sendo bem recebida aí pelos seus acionistas. E detalhe importante, o JP Morgan eleva a recomendação para compra, né? Então, um grande banco aí dando uma recomendação de compra no papel da Hapvida, fez aí os investidores ficarem bastante animados para o dia de hoje, tá bom? Deixa eu alterar aqui, vamos lá para o que está acontecendo nos mercados, maiores altas, maiores baixas. Deixa eu pegar aqui no monitor de mercado. Ó, Hapvida subindo 14,41%, tá, pessoal? Maior alta aí até o momento. Seguida de Qualicorp subindo 4,50, né? A Pets também subindo 3,82 e a Eletrobras aí que subindo 3,67. A maior queda a gente tem a JBS caindo 2,95%, né? A Cash caindo 1,98%. A MRV caindo 1,27% e a Exetec caindo 1,20%. A gente tem, então, um setor, por exemplo, de construção, né? Tendo a MRV, a Exetec ele também, né? E os frigoríficos também caindo, né? Com o JBS 2,95%, a BIF aqui também 0,88%. E se a gente for olhar, apenas... E a Marfrig aqui embaixo caindo cerca de 0,80%, tá? Mas é um dia que temos mais ação no terreno positivo do que no negativo. Né, Bovespa subindo aí em torno de 1% no dia de hoje, né, o que fez aí os investidores se animarem. Mas o destaque de hoje, tá, pessoal, é exatamente o dólar. Olha lá, o dólar tocando novamente na sua região dos 5,15, né? Região de extremo suporte aí, tá, pessoal? Olha quantas vezes ele tentou romper essa região dos 5,15 e não conseguiu. Né? Teve uma semana aqui que ele chegou a tocar na região dos R$ 5 e voltou imediatamente. Né? Teve outras semanas aqui também, ó. Aqui já no passado, né? Como ele segura bem nessa região dos 5,15, né? Como a gente pode observar, né? Então vamos ficar de olho aí. Região muito forte para o dólar, né? E vamos ver se vai ter força suficiente para romper essa região aí para baixo e buscar novamente a casa dos R$ 5,05, tá bom? Bom, Ibovespa subindo, como eu disse anteriormente, vamos lá, já está subindo 1,09, subiu mais ainda aí. Ontem a gente comentou da questão do rompimento aqui dos 100 mil pontos com um baixo volume do Ibovespa. A gente mostrou aqui para vocês que quando ele rompe com baixo volume, principalmente essas regiões aí de extremo suporte psicológico muito forte, com baixo volume, pessoal. Se ele realmente não ter volume para romper essa região e ficar abaixo, se manter abaixo dessa região, aí sim pode ser um grande alerta para pensar numa possível reversão, tá, pessoal? A gente comentou isso aqui no nosso Valorama News, tá? O rompimento com um baixo volume, a gente pode observar aqui, tem um volume muito baixo em relação à semana anterior, né? E rompeu essa zona de suporte. Geralmente o mercado volta, tá, pessoal? Esses rompimentos aí tem que acontecer com volume forte de rompimento, tá? Com volume acima da média. E não foi o que a gente viu aí na última semana, tá? Pensando bem aí, se essa semana ele conseguir fechar acima dos 100 mil pontos, pode ser aí um excelente contra-ataque dos compradores, né? Para tentar levar o Ibovespa para cima novamente. Tá, pessoal? Então vamos ficar de olho nisso aí. Esses são os dados mais os pontos um pouco mais técnicos aí que a gente queria trazer para vocês, tá? E vamos ficar de olho no Ibovespa. O Ibovespa já está com semana positiva, em torno, já está subindo cerca de 1,88%, tá? Então vamos ficar de olho aí no que vai acontecer no Ibovespa nos próximos dias aí da semana, tá bom? Espero vocês aí até o final do dia, quando a gente vai fazer o 10 minutos de economia no fechamento, tá? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.